não tem saído da zona de conforto. Tem pai que não sai da zona de conforto e tem mãe que também não sai da zona de conforto, né? Você é pai e mãe de filhos reais, filhos que terão problemas, filhos que trarão grandes alegrias, mas que também trarão grandes dificuldades. E é pensando em tudo isso que nós vamos conversar mais um pouquinho. E a Bíblia, ela nos dá essa orientação, dizendo então que os pais, eles são responsáveis em ensinar, em treinar essa criança. Por quê? Porque um dia essa criança também comparecerá diante do Senhor e você então será esse responsável. E pensando assim, eu gosto muito de procurar o sinônimo das palavras, o significado das palavras. Então eu tirei aqui para vocês treinar. O que é treinar? Que é o assunto que nós estaremos falando então. É preparar-se para disputas, exercitar, tornar hábil ou capaz através de orientação ou instrução. Você vê? A criança, ela não nasce sabendo. Assim como um filhotinho de cachorrinho, né? Ou de outros animais que precisam ser adestrados, eles passam por treinamento e eles não têm a capacidade que nós humanos temos, eles conseguem ter uma habilidade. Você vê esses cães da polícia mesmo, farejadores, aqueles cães condutores de cegos ou deficientes físicos, né? Visuais, como eles conseguem ter essas habilidades? E o seu filho, ele é muito mais esperto. O seu filho, ele é muito mais inteligente. Ele só precisa ter uma atenção especial, não é? Uma atenção de que ele tem importância, que você se importa com ele, papai. E quando nós pensamos em ensinar, é como colocar algo na boca. Antigamente, quando a mãe dava à luz, as parteiras molhavam o dedo no mel, né, e colocavam na boca da criança, fazendo assim com que elas conseguissem treinar a sucção, para então serem amamentadas pela mãe. Interessante, não é? Então, treinar é colocar algo na boca, do hebraico é chamar. Literalmente, então, coloque algo na boca. E também significa quebrar e submeter um cavalo selvagem, colocando corda em sua boca. Então, para ser treinado, não é? Para obedecer aos comandos que são necessários para que tudo vá muito bem. Então, a nossa criança está passando por isso. Ela é treinada. A nossa criança, ela precisa ser treinada. E aí, então, papai? Eu quero pensar com você nessa questão de que a paternidade, ela abrange o processo de fazer discípulos dos próprios filhos. Então, você vai vendo qual é o tamanho da sua responsabilidade. Ela abrange esse processo de fazer discípulo. O seu filho pode ser o seu único discípulo. Pode ser que você não ensine mais ninguém. Mas se você ensinar o seu filho, a sua família é o seu primeiro ministério. Quantos pais são muito excelentes, são pessoas maravilhosas, pessoas desejadas, uma companhia assim desejada por todo mundo. E o seu filho não conhece essa pessoa que é você, não é? Por quê? Porque a atenção para os outros é maior do que a atenção para dentro de casa. Então, dentro da sua casa é o seu primeiro ministério. A obediência ensinada aos filhos não é apenas para manter os filhos sob autoridade, mas também para levá-los a Deus, né? Também para levá-los a Deus. Hebreus capítulo 12, o versículo 11 diz assim: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto,
produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então você está vendo? É um treinamento, toda disciplina. Ela não parece ser legal no começo. Ninguém gosta de ser disciplinado, não é verdade? Mas aí, se nós vamos para a palavra de Deus, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos compreender que é bom ser disciplinado. Porque a própria Bíblia nos revela que Deus disciplina aqueles que amam. Se você é disciplinado, é porque existe um amor maior que te disciplina. Porque toda disciplina, ela vai trazer uma transformação, ela vai trazer uma mudança. Toda disciplina vai fazer isso. Nós precisamos compreender, então, como disciplinar a nossa criança. Não é com brutalidade, não é mostrando os defeitos que a criança tem, mas é tudo com amor, é em amor. Porque você está disciplinando e está dizendo que ama o seu filho, sabendo que os filhos treinados, disciplinados, saberão decidir de forma que agrade a Deus, mesmo em momentos de crise. Olha só que bênção! Que coisa maravilhosa é isso, não é? É maravilhoso saber que a sua disciplina, a disciplina que você vai estar passando para o seu filho, então ela vai gerar frutos de justiça. Então, como nós podemos, então, descobrir essa vocação natural da nossa criança? Eu coloquei aqui, olha, ensine. Então, no hebraico é chamar. Literalmente, coloque algo na boca, que também significa quebrar e submeter um cavalo selvagem, colocando uma corda em sua boca. Pais sábios geram filhos sábios? Será que pais sábios geram filhos sábios? Vão gerar a partir do momento que fizer isso. Quando você fizer discípulos dos seus próprios filhos, passando pela orientação paternal, tendo aquele momento de conversa, não é? Sendo obediente a Deus, as crianças também aprenderão a obedecer a Deus através do seu exemplo. Através do seu exemplo. Amor, dá o meu celular para mim um pouquinho, por favor? Então, através do seu exemplo, você vai estar ensinando o seu filho, como diz Hebreus capítulo 12, que vai nos dizer que a disciplina no momento, ela não é aceitável, assim, né? A gente até não aceita muito, mas é o momento que nós podemos, então, estar aprendendo. Quando nós gerarmos, então, essa vocação natural da criança, nós vamos compreender que existem algumas habilidades que precisam ser treinadas, né? A habilidade de, por exemplo, colocar a criança, fazer com que a criança compreenda que ela é muito importante, que ela consegue fazer aquilo que ela foi disposta a fazer. Isso saiu daqui de onde eu queria mostrar para vocês. Eu sigo um pessoal aqui do Cérebro Ativo, eu quero até deixar eles com vocês, que vocês possam estar também dando uma olhadinha neles, porque eles têm muitos artigos interessantes sobre essa questão da criança, sabe? São muitas orientações que eles dão. Deixa eu ver aqui se eu consigo entender, se eu consigo pegar aqui. Sim, aqui, eu encontrei. Então, ele vai dizer assim, Jane Nelson, ele diz o seguinte:
São 7 habilidades de vida e sociais significativas e necessárias ao desenvolvimento de pessoas capazes. Pessoas que conseguem desenvolver algo por mais difícil que pareça ser. Sabe? São pessoas que mesmo que tenham receio em fazer, vão fazer. Porque elas estão tão confiantes, foi desenvolvida essa habilidade de uma maneira tão forte na vida delas, que elas conseguem fazer. Eu penso assim no que está acontecendo, né? Nesse tempo de pandemia. Quantas pessoas tiveram que vencer o medo da câmera e dizer assim, olha, eu preciso pregar a palavra de Deus, eu preciso levar uma palavra de orientação, eu preciso falar desse amor que não está cabendo aqui dentro de mim, eu preciso falar, não é? Não é só falar porque não tem com quem conversar, não, mas é porque você quer fazer algo e se sente capaz, mesmo que não pareça que vai dar certo. Mas por fim acaba dando certo. São coisas que você vai. Agora imagine você desenvolvendo isso na sua criança. Imagine você fazendo isso, olha só. Forte percepção das habilidades pessoais. Então eu sou capaz. Não é porque. Aqui eu não estou querendo dizer que você vai alimentar o eu, o ego da criança. Não, não é isso. É mostrar para ela que se ela caiu, ela pode levantar, doeu, machucou, você vai lá, fala, oh meu Deus, dá todo aquele carinho, aquela necessidade, supre toda aquela necessidade do momento da criança, mas você vai dizer, agora você levanta e volta a brincar. Porque isso foi só um machucadinho. Eu sei que é difícil, porque tem um drama todo envolvido nisso daí, não é mesmo? Mas é sempre mostrar para a criança que ela é capaz. Outra habilidade, forte percepção sobre sua importância nas relações primárias, que ela contribui de maneira significativa. Então, eu sou necessário em algumas coisas. Tem coisas que a criança é muito necessária e nós devemos mostrar para ela que ela é necessária. Sabe, desenvolver essas habilidades significa dizer para sua criança que ela, se de repente ela está em um meio e ela não é bem-vinda, ela não precisa ficar lá se rastejando por alguma amizade, por alguém que nem queira saber dela, porque isso machuca o coração da criança. Quando ela percebe que ela não é bem-vinda, então ela machuca. Ela é necessária sim, mas se as pessoas não querem, ela também não precisa sofrer esse dano. Você pode criar ela forte. Você fala assim, ó, faça tudo o que tiver no seu alcance. Vai lá, brinque, chame para uma amizade, mas se não quiser, você não precisa sofrer por isso. Porque você tem um valor muito grande, você é importante. Sabe, esse senso de valorização é muito importante. Eu vejo na palavra do Senhor, quando Jesus estava passando por momentos difíceis, o que acontecia? Havia uma voz no céu, não é? A voz de Deus bradava lá de cima para toda a multidão e dizia assim, ó, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. É o pai mostrando agora para o filho que o pai está com ele, não é? E que ele é importante. Isso é valorização, é desenvolver na sua criança esse senso de valorização. Não é aquela coisa assim, não, filho, você tem que ficar, não importa se estão te espezinhando. Não deixa a sua criança sofrer desse jeito, não. Quantos de nós sofremos por causa disso, achando que a gente não podia expressar a nossa ideia, né? Expressar os nossos pensamentos. Não, tudo com muita educação, com muito carinho, mas não deixa a sua criança sofrer desse jeito. Desenvolva nela essa percepção de influência que ela tem, né? De influência pessoal sobre a própria vida, de forte habilidade intrapessoal. Habilidade de entender suas próprias emoções e de usar esse entendimento para desenvolver autodisciplina e autocontrole. Ela mesma pode controlar a situação. Se chegar nesse ambiente hostil,
Eu me lembro agora em uma das mensagens do pastor Cláudio Duarte, que ele foi ministrar para os adolescentes, e diz que tinha aquele monte de adolescentes lá, tudo na hora do jantar, e de repente a cozinheira, né, chama ela do telefone e fala assim: olha, fulana, sua mãe está aqui no telefone, né? Todos os adolescentes deram um murro para ela, né? Rejeitando isso. Ela simplesmente levantou, foi até a cozinha, atendeu o telefonema, que era da mãe, né? Que, como eu disse, a mãe que havia ligado. E quando ela terminou de atender, ela disse assim: ó, pessoal, negócio é o seguinte, foi minha mãe que ligou, porque ela se preocupa comigo. Se é de vocês não se preocupa, problema de vocês. É uma pessoa bem resolvida. É uma criança, é uma adolescente que não vai precisar se machucar por causa do pensamento dos outros. Porque ela já tem isso dentro dela. Lá no interior dela, no verdadeiro eu, que é lá o coração dela, as emoções, está tudo muito bem resolvido. Porque o nosso cérebro, ele é muito interessante. Ele é assim, ó. Você imagina um barquinho que está em águas bem tranquilas. Só que assim, aqui tem um abismo enorme. E desse outro lado tem um lugar tranquilo e o barquinho está no meio. Então são lá os seus pensamentos, as suas emoções, mas os vendavais da vida, as diferenças da vida, elas sempre acontecem. E se nós não estivermos preparados, o que vai acontecer? O nosso barquinho, que está na normalidade da situação, ele vai pender, às vezes, aqui, ó. Eu não estou bem emocionalmente, então eu vou quase me aproximar do abismo. Mas se eu tenho as minhas emoções bem concentradas, se eu consigo compreender como eu lido com as situações aqui dentro, não, eu vou aqui, ó. Eu vou para onde está mais tranquilo. Eu dou um jeito, eu luto e eu vou para onde eu sou mais tranquila, não é? Mas isso a gente não aprende da noite para o dia, a gente precisa de treino. E a sua criança é sua responsabilidade. Talvez você seja do jeito que eu estou falando para você. Talvez você não tenha sido treinado, mas não é porque você não foi que você não vai treinar o seu filho. Você precisa treinar essa habilidade para o seu filho. Forte habilidade sistêmica, que é a capacidade de lidar com os limites e consequências da vida cotidiana com responsabilidade, adaptabilidade, flexibilidade e integridade. Toda consequência, toda ação tem uma reação. Para tudo que você faz, existe uma consequência. Então, você também vai treinar isso para sua criança, não é? Toda ação tem uma reação. Se você fizer birra, vai ter uma reação. Agora, vamos procurar a causa dessa birra, que nós vamos ver mais pra frente também, tá bom? Forte habilidade também de avaliação, habilidade de usar a sabedoria para avaliar as situações de acordo com os valores apropriados. Então, usar o valor apropriado. A criança, ela vai compreender isso. Ela vai saber. Não queira você, pai e mãe, decidir tudo pela criança. Chame ela, ensine ela, por exemplo, você não precisa soltá-la, deixar com que ela seja totalmente independente, mas você pode, aos poucos, ensiná-la a escolher as roupinhas que ela quer usar, né? Não é ser exigente, porque hoje nós vemos também crianças assim, infelizmente, acaba sendo exigentes demais, mas isso tudo é consequência do jeito que você criou eles. Não é? A criança, hoje nós não falamos assim, filho, venha almoçar, por exemplo. Filho, você quer almoçar? Não é você quer. Filho, você quer tomar banho agora? Filho, você quer? Não é. Filho, você quer vir com a mamãe, com o papai? Não é. Filho, olha, é o seguinte, venha almoçar.
filho, nós iremos a tal lugar. Já basta que na adolescência os pais acabam ficando, já começam a ficar sozinhos, não é? Então vamos retê-los um pouquinho mais com a gente, né? Quanto mais tempo, melhor com a gente, porque o tempo passa tão rápido, meu Deus do céu. E aí você que era um casal, que desejou tanto um filho, vai terminar a sua vida como um casal. E louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando isso por experiência própria. Hoje, eu e meu esposo já estamos com 32 anos de casados, né? Há 3 anos nós já ficamos solteirinhos de novo, né, amor? Há 3 anos. Então, depois que o meu filho casou, a minha filha já tem 8 anos de casada, a mais nova, né? 8 anos de casado. E o menino, 3 anos de casado. Então, já tem 3 anos que nós estamos solteiros. E graças a Deus estamos bem. Que você, se você estiver bem estruturado, é isso que vai acontecer com você. Você vai terminar, você vai educar os seus filhos, vai criar os seus filhos, eles vão ser o melhor que Deus quer que eles sejam, porque você também fez a sua parte, não é? E depois você e o esposo, você e a esposa vão ficar aí sozinhos novamente, curtindo a vida, depois vem os netos e o ciclo continua. E quando nós, então, desenvolvermos isso tudo, nós vamos entender que ao conhecer essas habilidades, passamos a sentir no coração, se nós tivermos a chance de desenvolvê-las, viveremos com qualidade emocional. Nós não penderemos nem para o abismo e nem para o lugar de muita tranquilidade, porque a muita tranquilidade também pode nos levar para lugares que a gente não deseja. Você tem que ter o equilíbrio, né? Estar equilibrado dentro das situações. Depois de entender esse caminho, começamos a perceber que muitas vezes nós adultos repetimos padrões de comportamento baseados no autoritarismo e na interrupção de comportamentos, porque tudo foi imposto, autoritário. E autoritarismo, autoridade é diferente de autoritarismo. Sabia disso? Quando você tem autoridade, você não precisa mostrar que você tem autoridade. A autoridade simplesmente existe e você precisa apenas saber como conduzi-la, né? A pessoa que tem autoridade não precisa ficar lembrando que tem. Se você precisa lembrar, é porque você não tem, não é? Então, como descobrir a vocação natural da criança? Como treiná-las para isso, não é? Desenvolvendo essas habilidades. Quando nós desenvolvemos, então, a habilidade na criança, ela vai ser uma criança diferente. Seu filho vai ser diferente. Obstinação. Nós precisamos compreender, então, essa questão da obstinação também, porque nós vamos ver as habilidades e aí, então, precisamos compreender o que é essa obstinação. É um ato de desobediência deliberada. A criança, é normal que a criança, ela faça birra. Olha lá, todo ser humano é obstinado. Alguns de forma positiva, outros, porém, de forma negativa. Com a criança não é diferente. É aí que entra o olhar cuidadoso dos pais. Por exemplo, é normal em crianças de 3 e 4 anos essa conduta, pois eles ainda estão descobrindo o seu eu. Ah, agora eu posso. Então quer dizer que se eu fizer birra, vai dar certo. Mas nem por isso não deve ser corrigida. Lembre-se, seu filho está em treinamento e você é esse treinador orientado pela palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz acerca da obstinação? Isaías 48, versículo 4 vai dizer assim: porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Se nós não desenvolvermos, não treinarmos nossa criança para que essa obstinação seja tirada, com certeza será um adulto obstinado. Você já viu um adulto obstinado? Acredito que sim. E é terrível, não é mesmo? Aquele adulto que só importa a opinião dele. Aquele pai que a fala dele é a que importa. Aquela mãe que não
ó, se ela falou não, não tem nada que mude aquele pensamento dela. É obstinada. Existe então o lado positivo e o lado negativo. Por exemplo, a obstinação de você ser obstinado por algum objetivo. Não, eu vou conseguir em nome de Jesus. Nós falamos isso, né? Eu pelo menos tenho isso comigo. Não, Deus, em nome de Jesus eu vou conseguir. Em nome de Jesus vai dar certo. E aí você fica naquele e passa a hora, e passa a hora, e passa a hora. Você está obstinada a desenvolver aquela tarefa. Que por mais difícil que seja, você sabe que Deus vai te dar essa habilidade. Mas tem essa obstinação, que é exatamente contra ela que a palavra de Deus está dizendo. Que Deus já sabia. Então, sabe aquela pessoa do nariz erguido, assim, narizinho erguido, né? Narizinho que não tem para ninguém, é só ele, é tudo ele, é obstinado para as coisas erradas, que não aceita a ideia do outro, que não aceita a palavra do outro, sabe isso daí? Então a palavra do Senhor está nos dizendo. Jeremias capítulo 11, o versículo 8 diz assim: mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração, que é a obstinação do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Você vê que há uma recompensa ruim para aqueles que são obstinados. Então, se a sua criança, observe, uma criança que tem dificuldade em fazer atividade, ela não é obstinada. Ela não está falando não porque ela não quer fazer. Então, aí entra o seu olhar cuidadoso. O seu olhar de dizer assim, meu filho, vamos procurar um médico, um psicopedagogo, um neuropsicólogo, Vamos procurar para a gente saber o que está acontecendo. Às vezes, a inteligência do seu filho, ela extravasa, porque vocês sabem que existem esses dois, né? No déficit de atenção, por exemplo, existe aquelas crianças que realmente têm deficiência em aprender alguma habilidade e tem aquela criança que sabe demais. Então, ela não tem nem paciência de ficar ouvindo o professor falar. Você entendeu? Então, é diferente. Aí não é a criança obstinada, ali é uma criança que tem um problema que precisa ser detectado e o quanto mais cedo, melhor. Enquanto eu estava lecionando em sala de aula, eu tinha o hábito de dizer para as mães o seguinte: na nossa primeira reunião, eu trabalhava com o nível 1, que é criança de 4 aninhos, né? Eu trabalhei com crianças de 4, 5 e 6 aninhos. Eu dizia assim, na minha primeira reunião: procurem um médico, um oftalmo, façam um check-up na criança. Por quê? Quanto mais cedo você descobrir o problema, mais cedo o problema será corrigido, certo? E muitos fizeram isso. Então, papai e mamãe, procure entender o que é que está acontecendo com seu filho. Às vezes pode ser essa obstinação que precisa ser corrigida, sim, com pulso firme. E se você falar uma coisa, se você falar que vai corrigir o seu filho, corrija mesmo, não é? Eu me lembro, minha filha também se lembra muito bem disso, quando nós saímos e eles não me davam tanto trabalho. A gente é que vive às vezes um pouco apavorada demais com a situação, pensando até em desenvolver crianças perfeitas, não é? Mas nós somos seres humanos e temos as nossas imperfeições. E eu dizia assim, nós estávamos visitando a família, que antigamente isso era um hábito, hoje parece que você tem que marcar a hora. Outro assunto, é só um detalhe isso. E aí então a gente, quando chegar em casa, nós vamos conversar, né? A minha filha conta, ai mãe, quando estava dando a hora de ir embora, eu já pensava logo que seria tão bom. Aí você começava a conversar de novo, respirava. Eu não imaginava como nós, né? Mas enfim, quando chegava em casa, a correção era certa. Quando você falar algo para o seu filho, então cumpra. Mas não precisa punir assim emocionalmente, né? Como eu fiz. A palavra do Senhor nos diz que nós erramos por falta de conhecimento. Quantas vezes nós deixamos de obter um conhecimento para melhor educar os nossos filhos? Hoje existe a ajuda de tantos profissionais nessa área.
Então procure ajuda. Crie o seu filho de uma maneira que você veja a diferença. Se você era maltratado pelo seu pai, não significa dizer que você precisa maltratar o seu filho. Não. Se você era maltratada, mamãe, pela sua mãe, não significa dizer que você precisa maltratar a sua filha. Não. Você pode ser diferente. Descontar, né? Não adianta, até porque hoje tem a lei, né, meu amor? Hoje tem a lei, então nós precisamos entender isso. E ainda Marcos, o capítulo 3, o versículo 5 vai dizer: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Então, essa obstinação também vai para o lado de não querer conhecer a Deus, né? Então, papai e mamãe, cuide do seu filhinho, cuide, faça com que ele entenda que ele precisa de carinho, de cuidado e que você está disposto a fazer tudo isso para que ele seja a melhor criança que ele pode ser. Que ele seja diferente quando as aulas voltarem, que ele seja uma criança mudada, porque você vai também mudar o seu comportamento com ele. Nós não somos detentores de toda a sabedoria, não. Nós não conhecemos tudo, muito pelo contrário. A minha sogra já está com 86 anos. E ela diz assim, puxa, eu nunca imaginei que eu ainda fosse aprender alguma coisa. Então, enquanto nós estivermos vivos, nós estamos suscetíveis ao aprendizado. Mas eu preciso estar, eu preciso desejar, eu preciso querer, certo? Então, vamos lá, cuidando do seu filho. Preste atenção na obstinação, treine ele. Vê com o seu olhar se ele precisa de um cuidado especial ou se ele precisa de disciplina, né? Se ele precisa de disciplina.